Olá, chegou a hora de você se informar e se divertir no Miscelânea. E você de casa já conhece a mistura que é aqui no nosso programa. Tem entrevista, tem o Tira Dúvidas, ou dicas de moda, receitas do chefe. Fique com a gente, o Miscelânea está só começando. O Enem se tornou uma das principais portas de entrada no ensino superior no Brasil. Na última classificação, o Colégio Univap Aquários ficou entre os 5 melhores do município. E nós recebemos aqui o professor Vitor Loureiro, que é coordenador do Colégio Univap Aquários. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, professor. Obrigado, Fabi. Muito bom estar aqui com vocês novamente. É isso aí, muito bem-vindo, viu? Obrigado. E eu quero saber, professor, qual é a finalidade e como funciona esse ranking do Enem? Bom, na verdade, Kaique, o ranking do Enem, que é criado pelo INEP, ele, quando se iniciou, ele iniciou com a ideia de aferir o ensino médio no país. Qual foi a primeira proposta do Enem? Uma prova onde o INEP pudesse saber a qualidade do ensino médio no Brasil. Com o tempo, essa prova foi tomando um novo formato e uma nova perspectiva, que é o maior vestibular hoje do país, o segundo maior do mundo. Então, se tornou a grande porta de entrada, como vocês disseram, no ensino superior hoje. E o que representa para vocês do colégio, para os alunos e para o colégio estar entre os 5 melhores do município? Bom, Fabi, para a gente é uma grande alegria, né? É sinal do resultado do nosso trabalho, da nossa dedicação, do esforço da nossa equipe docente, do esforço dos alunos. Nós, nos últimos anos, nos colégios, temos tomado uma nova perspectiva e isso é sinal que está dando certo. Nosso colégio saiu da 13ª posição em 2014 para a 5ª posição agora, nesse último resultado. E a nossa diferença com os outros colocados que estão um pouquinho acima da gente é de décimos. Então o colégio tomou uma nova perspectiva. Eu costumo dizer que o ensino no Aquários ele tem 3 pilares. É o ensino forte, o ensino de qualidade e o ensino humano. Sim. Esses foram os principais fatores para essa... Também. Nós entramos no mercado a partir de 2014 com uma nova proposta, onde nós fizemos a associação ao novo sistema de ensino, a uma nova proposta didática. Nossos docentes assumiram isso, as equipes gestoras também, e nós percebemos que o nosso público também foi junto conosco nessa proposta. Então, os colégios hoje têm uma nova realidade, uma nova perspectiva, Nós vemos, por exemplo, São José dos Campos, o nosso colégio centro, com ensino técnico de alto nível na cidade. O colégio Vila Branca em Jacareí, atendendo de uma forma muito eficaz o público de Jacareí. E o colégio Aquários com esse resultado no Enem e nos vestibulares. Por exemplo, a turma de 3º ano do ano passado gerou um resultado de 144% de aprovações dos vestibulares. Olha que legal. E assim, no dia a dia, como foi essa preparação no ano letivo do pessoal? Bom, Kaique, ela é uma soma de fatores, Nós temos os professores que elaboram muito bem as suas aulas, expõem muito bem as aulas. Nós temos uma grade horária diferenciada na cidade, então nossos alunos têm uma grade horária maior do que o que é ofertado costumeiramente. É resultado de muita dedicação, de muito trabalho duro, de muito esforço. Para nós é prazeroso, por exemplo, quando nós fechamos o ano e começamos com os resultados no SISU e nos vestibulares e a gente vê nos nossos meninos ingressarem na universidade, estarem na nossa casa, estarem nas nossas faculdades dentro da nossa universidade. Isso é muito prazeroso para a gente. Professor, que estratégias que vocês usam para prender a atenção desse aluno que quer mais do que uma aula, ele não quer só um professor falando, Que estratégias que vocês usam? Fabi, hoje é um grande desafio, porque nós lidamos com a geração da tecnologia, com a geração totalmente tecnológica. Então o professor, ele não é mais aquele professor somente voltado para lousa e giz. Ele é o professor que faz um pouco mais. É um professor que sabe interagir com essa geração nas linguagens que eles usam, nos meios que eles usam, nos meios tecnológicos. Então, os professores dosam a quantidade de conteúdo, a ministração das aulas dentro da perspectiva daquilo que os nossos adolescentes vivem.
senão é falar para as paredes. Sim. E sobre a classificação ainda, é o fator principal na escolha de um colégio para os filhos? Não, Kaique, não é. Mas isso conta muito, né? Não adianta você escolher um colégio que tem uma ótima classificação, mas a proposta de educação humana seja muito ruim. Então, um dos nossos pilares é o fator humano. Sim. Tanto que o Colégio Aquários é uma escola associada à Unesco desde 2015. Então, uma escola onde dentro do nosso projeto pedagógico, dentro desse ritmo de preparação no ensino médio para as universidades, trabalha um conceito de valorização humana, de ética, de valores universais, para a gente auxiliar a vida dos nossos alunos nesse aspecto também. E bom, vem aí, né, em breve um novo Enem. Como vocês estão se preparando? Vocês têm aí uma perspectiva de uma nova colocação no ranking? Como é que vocês estão se preparando para isso? Todo ano é um desafio muito grande para a gente, né? Quando saiu o resultado, nós esperávamos um bom resultado, sim. Esperávamos que nós teríamos uma ótima classificação. A questão não é você estar bem classificado, é manter isso. Então, o nosso desafio é manter essa qualidade, manter esse ensino forte, buscar esse Enem agora com mais afinco do que o do ano passado. Cada ano é um desafio diferente. E que ações vocês fazem no colégio para estimular os alunos, para preparar aí bem o pessoal? Bom, nós temos inúmeras ações, né? Desde uma proposta diferenciada que eu implantei junto com a equipe o ano passado, num novo formato de provas, de avaliações. Nós temos também algumas atividades. Por exemplo, nossos alunos fazem edições de sarau ao longo do ano para trabalhar as questões de linguagens e literatura. Nós tivemos há pouco tempo um encontro só de matemática e ciências da natureza. Nós tivemos o Fórum de Humanidades em maio, que foi um evento fantástico, onde nós trouxemos o tema central da Unesco. Esse é o ano do entendimento global, e os nossos alunos puderam debater isso nos formatos de fóruns internacionais. E daqui a algumas semanas nós faremos o nosso Circuito Enem no teatro, lá no centro, né, no campus de Direito, onde nós vamos passar uma tarde. É um evento aberto ao público, basta se inscrever no site dos colégios, e nós passaremos uma tarde discutindo as grandes tendências da prova do Enem. Olha, muito legal. E logo nas vésperas da prova, né? O que é muito importante. E aí, como saber o quanto de conteúdo deve ser passado ali nas vésperas? Se deve ser uma coisa mais leve? Como é isso nos colégios do Univap do Aquários? Bom, a gente tem aquela noção, Kaique, que agora não é mais momento de você engatar a marcha e meter o pé no acelerador. Sim. Eu falo bem isso para os alunos, a gente tem que usar essa linguagem para eles. Porque senão eles vão querer agora assimilar todo o conteúdo que eles tiveram no ensino médio. Não, agora é momento de reduzir, relaxar, confiar naquilo que foi feito, confiar no tanto em que eles estudaram, na proposta dos nossos professores, e é momento de revisão. Quando chega na semana Enem, aí a proposta é diferente. É uma proposta onde nós trabalhamos mais as questões emocionais, relaxamento, olhar para a prova e esquecer o que passou. É importante porque o nervosismo pode jogar fora toda a aprendizagem que você teve durante um ano aí. Tem que dar esse suporte completo, né, professor? É o famoso branco, né? O grande temor dos alunos não é não saber os conteúdos. É o famoso branco. Mas isso é super importante, né? Porque não adianta você preparar, mas não preparar o psicológico, né? Você dá todo o conhecimento, isso é muito legal. Precisa dar condições, né? De estar bem no dia e fazer aquilo, conseguir aplicar e demonstrar, que é o mais difícil. Um dos treinos, eles fazem simulados o ano inteiro. Nossos terceiros anos, por exemplo, realizam 8 simulados nas mesmas datas e horários do vestibular durante o ano inteiro. Nossa. Isso é muito interessante, porque já se prepara para saber como é, né? Na hora mesmo. Professor, deixa pra gente os contatos dos colégios para quem quiser conhecer mais. Sim, quem quiser conhecer os colégios, pode entrar na página oficial do Facebook, Colégios Univap, ou no nosso site, colegiosunivap.com.br, e lá a pessoa pode conhecer as unidades, a unidade Centro, a unidade Aquários, a unidade Vila Branca. Legal. Lembrando que a unidade Aquários também está com processo de bolsas aberto para alunos ingressantes no ensino médio. E todas as informações estão lá no site, todas lá no site. Facebook. Isso. Legal, professor, foi um prazer receber o senhor aqui Obrigado, de novo no Fabi. Miscelânea. É muito bom estar Parabéns aí pela essa classificação do colégio. Obrigado. E uma boa sorte para os alunos que vão prestar o Enem agora. Obrigado.
Você de casa, a gente volta daqui a pouquinho com mais miscelânea. Tem bastante quadro aí pra gente, tirar dúvidas. Não saia daí. Olha, é sempre bom estar por dentro aí das tendências da estação. E a aluna Júlia, que cursa design de moda aqui na Univap, vai falar pra gente sobre as tendências do verão 2017. Olá galera, eu sou a Júlia, estudante de design de moda aqui da Univap, e hoje eu vim falar pra vocês algumas das tendências que mais vão bombar no verão 2017. A primeira trend é o athleisure, que são as queridinhas das Kardashians. E não é novidade que a moda esportiva está dominando cada vez mais o guarda-roupa das mulheres mais modernas. E cada vez mais as garotas estão optando por tênis ao invés de salto alto, materiais confortáveis e até os moletons. São tendências que foram desenhadas para o dia a dia, só que com inspiração na academia e no esporte. A segunda dica que eu vou dar hoje é o oversize, que é aquela silhueta fluida que deixa as peças fora do corpo. A nova trend vem das catwalks e cada vez mais está dominando o guarda-roupa das meninas mais modernas. A pegada da vez é um reveal básico com peças roubadas do guarda-roupa do namorado. E dessa vez não vai ter só calça larguinha não. Ela vem em calças, jaquetas e até vestidos, mas é legal optar por marcar a cintura com faixas e até cintos, para não deixar aquele visual muito desleixado, e sim o visual mood relax. E esse foi o Dica de Moda de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima! Legal, Júlia, muito obrigada. Bom, falar sobre reciclagem parece algo repetitivo, mas tenha certeza que ainda precisamos nos cercar de muitas informações e atitudes. Esse é o tema do Tira Dúvidas de hoje. Reciclar significa transformar objetos materiais usados em novos produtos para o consumo. Parece simples, né? Mas uma quantidade enorme do que se joga fora poderia ser reciclado e voltar para a sociedade em forma de energia ou novos produtos. E a gente tem muito a falar sobre esse assunto, viu, Fabi? Recebemos aqui o gestor ambiental, o professor Edivaldo Amorim. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Professor. Muito obrigado. E eu já quero começar sabendo o porquê ainda temos tanto desperdício, professor. Bom, passa por duas questões básicas. O desperdício se dá também pelo excesso de consumo. Nós somos, né, uma sociedade, né, nós vivemos um momento de consumo. A nossa economia ela é pautada pelo consumo. Sim. Então isso nos leva a consumir mais do que temos. Então isso é um motivo do desperdício. E a outra questão importante também é que nós não sabemos ainda, né, não temos as informações e as tecnologias suficientes para tratar de tudo aquilo que a gente descarta. Sim. Né? Seja por falta de conhecimento, falta de uma educação ambiental mais plena, ou também por políticas públicas que enfrentem mesmo de verdade isso que tem se tornado um problema. Olha, professor, nós recebemos algumas perguntas do público e nós vamos escutar a primeira agora. Oi, meu nome é Cris e eu quero saber como que eu posso fazer reciclagem em casa. Bom, a reciclagem em casa é um desafio, porque assim, a gente tem que entender o que é conceito de reciclagem. Como você bem falou, reciclagem o que é? Você tem um produto que você vai descartar e ele tem que se transformar em alguma outra coisa. Mas ele passa por um processo produtivo de transformação. Isso é a reciclagem. Então ele deixa de ser aquilo que ele era, uma PET, por exemplo, que vai virar fio de nylon, né? ou um fio para compor uma vestimenta. Então você tem que transformar aquela PET. Isso é reciclagem. Em casa, o que a gente pode fazer é o reuso. Reuso. Ok? Assim, algum produto que você iria descartar e dar um novo uso para ele. Tá? A gente pode falar assim, fazer reciclagem, por exemplo, com papel. O papel virar um outro papel, joia. Isso aí sim, você está reciclando. Mas, em geral, em casa, o correto é a gente dar um novo destino. Pode ser também que a gente busque dar um novo destino para alguém, formar uma rede em que aquilo que eu não uso mais,
outro possa usar. Sim. Então, esse eu acho que é importante entender isso daí. Uma dica que eu acho boa é fazer um bom uso da internet nesses momentos, né? Lá tem vários tutoriais de como fazer cortinas e vários utensílios de casa com PET e coisas que você não usa mais. Talento, né? Manual. Eu tive a oportunidade de visitar uma cooperativa de reciclagem essa semana, na verdade, e eles estavam fazendo um trabalho assim de... porque assim, o mercado de reciclagem, para ele funcionar, que existe um mercado, né, disso daí, a gente tem uma visão muito assim, às vezes lúdica da reciclagem, ou seja, eu separo aquilo que eu considero, né, de coleta seletiva e coloco para a coleta seletiva e resolvi, estou fazendo a minha parte. Mas por trás disso existe um mercado de compra e venda. E ela só funciona para essas cooperativas que eu acabei de citar em grandes quantidades, né? Então, eles estão entendendo que se eles pegarem esse produto e transformarem em algo, por exemplo, um vidro que ia simplesmente ser quebrado e ir para a indústria, né, para se transformar em vidro de novo, você dá um novo fim para ele, um novo uso, né? Então a gente estava mostrando lá essas projetores, aqueles antigos retroprojetores que a gente tinha, a tampa dele é de vidro temperado, aquilo lá virá descanso de mesa, jateado, todo trabalhado. Sim. Então, isso sim você está agregando valor naquilo que ia ser pagado centavos, você consegue dar um valor muito melhor. E, professor, o senhor falou, né, dessa questão tão simples de você separar o seu lixo, mas a gente vê que as pessoas ainda cometem muitos erros até na separação do lixo. Então, por exemplo, ela coloca uma embalagem de isopor com o resto de comida e acha que está lá, bota no reciclável, uma garrafa de refrigerante com um restinho de refrigerante e põe no reciclável. O que acontece com esses produtos, com esses materiais que são descartados de maneira errada no lixo reciclável? Bom, essa é uma pergunta bem interessante. A gente tem algumas folclores em relação a isso, mas outras questões são muito importantes. Quando você deixa um resto de alimento em qualquer produto que poderia ser aproveitado, a tendência é esse alimento estragar e contaminar aquilo lá. Aí a gente fala, pô, contaminou o produto, né? Aquilo que ia ser reciclável não dá para usar. Não é bem assim que funciona. Essa contaminação, o que a gente tem que entender é que quando isso, por exemplo, vai para a empresa de reciclagem, há um processo manual de separação. Então pode acontecer a contaminação de quem está manipulando. Esse é o maior problema. Porque quando você vai para a indústria, aquilo vai tratado com altas temperaturas e elimina aquela bactéria, né? Então o maior problema é você não conseguir, na separação, na verdade, poder correr o risco de se contaminar. E agora, alguns outros produtos, sim, você tem que lavar para tirar aquela gordura, por exemplo. Que às vezes, por exemplo, uma embalagem de iogurte, né, que fica aquela... Caixa de leite, que também é bom. Sim. Então, um grande problema é a contaminação de quem faz a manipulação. Certo, né? Olha só. Entendendo que essas pessoas têm um baixo nível de instrução, às vezes não tem o equipamento de proteção individual, o EPI, que a gente chama para se proteger, e pode sofrer uma contaminação e nem ela está sabendo. Às vezes ela tem uma micose e às vezes nem associa com aquilo que ela tem... está manipulando. Interessante, professor. Temos mais uma pergunta do pessoal de casa, vamos conferir aí. Oi, meu nome é Matheus. Queria fazer uma pergunta. Quais são as formas mais efetivas de reciclagem? Formas mais efetivas de reciclagem. Bom, não sei se ele está perguntando, acho que se eu entendi, bom, o que se recicla mais? Vamos ver se para começar por aí. É o alumínio, né? É o grande produto, assim, né? A vedete da reciclagem, você tem um aproveitamento muito grande dele. O papel também tem, além de ter um valor agregado, você consegue, ele vai para a indústria, ele é um produto menos nobre como papel, mas ele é usado também. O vidro também, e a PET também é uma grande vedete, né? Agora, o que a gente precisa entender assim, essa efetivação, vamos dizer assim, no ponto de vista de quantidade, quantitativo. Então, o alumínio, ele assim, a gente tem um mercado de reciclagem do alumínio bastante forte, quase 90% do alumínio, mas os outros demais mercados, aqui no Brasil, nossa realidade, a gente está num patamar de coleta disso daí de 50%. Já tem alguns anos que a gente não consegue vencer isso daí. Não está avançando, né? Está meio estagnado aí nessa porcentagem. Exatamente, ele está estagnado, ele não avança, ele não consegue, você não sai de 50%. E se dá também muito, porque a gente precisa, assim,
existe, em 2010 saiu a Lei, a Política Nacional dos Resíduos Sólidos. Então, ela estabeleceu a chamada logística reversa, ou seja, aquilo que é produzido, que chega para o consumo e depois voltar para o processo produtivo, que vai virar energia ou vai virar um novo produto. Se você não profissionalizar esses setores que fazem a coleta, e o que é profissionalizar? Aquele catador de rua, aquela cooperativa, eles não se profissionalizarem, a gente não tem como extrapolar essas 50% de coleta que a gente ainda, esse 50% a mais que existe, todo um mercado que existe. Aí sim a gente está falando em ser mais efetivo. Certo, já a gente vai falar um pouco mais sobre a logística reversa, mas agora nós vamos para um rápido intervalo. Não saia daí, daqui a pouquinho a Miscelânea está de volta. Oi, estamos de volta. Hoje o tema aqui é reciclagem e meio ambiente. Antes de seguirmos com esse assunto, vamos a um momento que dará água na boca. Vamos aprender a receita da famosa lasanha do Garfield no Receitas do Chefe Especial de Cinema. Olá, meu nome é Roberta, sou aluna de gastronomia da Univap e hoje nós vamos fazer a lasanha do Garfield. Três tomates sem pele e sem semente. 400 gramas de patinho moído. Uma cebola picada. 200 gramas de ricota cremosa. 20 gramas de salsinha picada, 2 dentes de alho picados, 1 ramo de manjericão picado, 2 colheres de sopa de azeite, sal a gosto, 250 gramas de massa para lasanha, 250 gramas de mussarela fatiada, 200 gramas de parmesão ralado. Para começar a lasanha, primeiro a gente prepara o molho. Então nós vamos refogar o alho, a cebola e o tomate. O tomate vai levar uns 5 minutos para cozinhar. Depois do tomate cozido, vamos incluir agora a carne moída. Quando a carne já estiver refogada, vamos incluir o extrato de tomate e água. Quando começar a ferver, nós vamos colocar o sal, desligar, juntar a ricota, e finalizar com a salsa e o manjericão. E já podemos fazer a montagem. Para fazer a montagem da lasanha, nós vamos intercalar camadas de molho, massa e mussarela. Antes da primeira camada de molho, se você colocar um pouco de água, vai garantir que a sua lasanha não grude na forma. Primeira camada de molho. Agora a massa. Mussarela, e molho novamente. E aí você repete a sequência dos ingredientes. Depois da última camada de molho, vamos cobrir com o queijo parmesão. Depois da última camada de queijo, levamos ao forno por 20 minutos.
Para servir, você pode salpicar queijo parmesão e um pouco mais de salsinha e manjericão. Espero que vocês tenham gostado e acompanhem o canal. Olha, eu adorei. Professor, gostou da nossa receita? Muito saborosa, né? Fiquei aqui com água na boca. Inclusive, pegando o gancho aí, a gastronomia, né, que é aqui dentro da Univap, o óleo, todo o óleo que é usado pelos alunos ali, a gente tem um programa de coleta e é destinado para uma instituição de caridade para fazer sabão, né? Olha só. Isso é bem interessante. Na verdade, faz parte do nosso programa. A gente tem um programa de gerenciamento dos resíduos aqui dentro da instituição, que já cuida, né, de vários aspectos, dos resíduos químicos, dos infectantes. E agora nós estamos organizando, de fato, assim, a coleta seletiva como um todo, inclusive para os colégios também. Olha, que legal. Então, isso aí é muito importante, né? Na verdade, a gente estava conversando essa semana existe um movimento chamado Lixo Zero, e nós estamos querendo, o nosso alvo é ganhar esse selo, é um selo internacional, onde todo o resíduo que é gerado dentro da instituição, ou de qualquer organização, que para ganhar esse selo, ele tem que ser dado um destino correto, evitando ir para o aterro ou para a incineração. Olha, muito legal, bacana. parabéns para vocês aí pelo projeto aí. Jóia, legal. obrigado. Agora vamos ver mais uma perguntinha do pessoal de casa. Oi, Miscelânea. Eu queria saber como funciona a reciclagem por meio da logística reversa. Boa pergunta, né? A logística reversa, ela faz parte da Política Nacional dos Resíduos Sólidos, então, ou seja, é uma lei, né? E sendo lei, ela tem que ser cumprida. Infelizmente, assim, o que a gente pode falar é que ela é de 2010, nós estamos em 2016 e ainda estamos caminhando para a implantação disso daí. Mas, basicamente, o que significa essa logística reversa, né? Eu já cheguei a citar anteriormente. Você tem um produto, né, que chega para nós consumidores e responsabilidade daquele que fornece ou produz, né, o importador ou então a empresa, a indústria que faz aquele produto, de receber aquilo de volta e dar a destinação correta. Okay? Assim, isso basicamente essa é a chamada logística reversa. Sim, sim. Okay? E o que é muito importante hoje em dia, né? Reduzir, é assim que se reduz, né, os lixos, utilizando pelas próprias empresas que podem reutilizar isso de uma maneira bem melhor. E temos mais uma pergunta do WhatsApp. Oi, meu nome é Luísa, eu sou estudante de Rádio TV e a minha pergunta é como podemos incentivar a não geração de resíduos? Como incentivar? Como dar um incentivo a não gerar resíduo? Assim, existe o conceito hoje a gente chama de 4 R's. Né? Antigamente eram os 3 R's, né? Que era reduzir, né? Reutilizar e reciclar. E a gente, né? Os conceitos se ampliaram e a gente tem um outro R que é o repensar. Então, a primeira questão lá no começo eu falei, nós somos uma sociedade, né, de consumo. Tá? Nós nascemos hoje, a partir da Revolução Industrial, com esse conceito de produção e consumo. Né? Você trabalha para produzir alguma coisa, para que alguém consuma, você recebe seu salário para comprar alguma coisa, para girar um mercado. Quando se fala em crise, se fala em geração de emprego e aumentar a produção. Então, está gerando resíduo. Então, o grande desafio nós precisamos repensar um novo modelo, né? Que ele não seja tão agressivo, porque quando a gente reduz, né, a gente não gera, a gente tira menos recurso da natureza. Né? Porque nós não temos assim, a gente não é mágico, os produtos eles não aparecem do nada, eles estão na natureza, né? Na sua forma mais primitiva, ele é transformado pelo homem e vira o celular, vira a calça, vira a roupa, vira o carro,
ok? E aí o que acontece? A gente tem que ter uma nova roupagem, né, de ideia. Sim. Um exemplo, na Suécia, eles estão querendo reduzir os impostos de lugares que consertam coisas para que as pessoas comecem a consertar aquilo que está estragado ao invés de comprar um novo. Eles estão preocupados mais com a venda e com o consumo e estão pensando assim, eu acho que é uma saída bem interessante, né? Super interessante, né? Que outras atitudes que nós podemos ter no dia a dia para contribuir com essa redução? Acho que começa pelo se repensar, né? Assim, eu realmente preciso disso, eu realmente preciso trocar aquilo. Né? Mas isso deveria partir das próprias empresas ou não? Tem que partir do consumidor mesmo? Olha, eu entendo que quem faz o mercado é o consumidor. Lógico, a gente vai falar que tem uma ideologia, tem a propaganda, tem tudo, isso é verdade. A gente não pode ser inocente, né? Mas a partir do momento que nós começamos a entender que é necessário, que os problemas eles existem, né? A gente está falando de reciclagem, mas por trás dessa reciclagem a gente tem aquecimento global, a gente tem uma série de outros problemas causados por esses resíduos, né, que estão espalhados pelo mundo, contaminando o solo, contaminando o lençol freático, contaminando as águas, né? Então, nós precisamos reagir a isso. Então, como que o telespectador, como que o cidadão tem que agir? Ele tem que pensar, ele tem que se questionar. Eu realmente preciso? É isso? Eu posso consertar em vez de comprar e descartar? Né? É isso? Eu entendo que esse é o caminho, né? do repensar. E aí você vai reduzir o consumo, vai reutilizar aquilo que você pode reutilizar ou passar para um terceiro, criar uma rede, né, para isso. E por último, né, você tentar reciclar aquilo que você realmente não tem mais como ter uso para você. Talvez essa crise econômica que o país esteja passando tenha forçado um pouco isso, né? Porque aumentaram o número de grupos de desapego, de trocas, e também a profissão da costureira teve uma valorização aí, né? Até ela está sendo classificada como uma das profissões bem procuradas aí, né? De consertos, de costura. Então talvez seja uma medida aí forçada que está fazendo as pessoas repensarem. Sim. Que esses costumes fiquem, né, professor? Mesmo depois que tudo se estabilize, que as pessoas mantenham esses hábitos, né, de pensar mesmo nessa questão do consumo, né? Exatamente. Um consumo mais consciente. E como política pública, como o Kaique falou lá né, do exemplo de se incentivar as empresas que consertam, também, quando a gente sente no bolso, né, a gente começa a ter outras atitudes também. Legal. É isso aí. Muito obrigado, viu, professor? Eu que agradeço. Obrigada pela sua participação. Muito obrigado. A gente viu que o problema está muito longe de não ter aonde guardar lixo mais. Está bem além disso. Você de casa que mandou sua pergunta e que acompanhou a gente aqui, muito obrigado. Acompanhe a gente nas redes sociais e até semana que vem. A gente se encontra aqui no Miscelânea. Até mais. Tchau, tchau.